Boa tarde a todos. Cumprimentar o senador Eduardo Braga. Muito obrigado, senador, por possibilitar a NTF, né, falar um pouco das contribuições, né, das suas contribuições para esse projeto de lei e dos impactos que ela tem para o setor ferroviário brasileiro. Acho que um setor super importante, né, que tem um interesse especial sobre o tema, né? E acho que o nosso tema aqui vai muito em linha com que a doutora Daiane colocou, e a nossa contribuição vai em torno das regras de transição do ICMS, em especial o aproveitamento dos créditos desse tributo, né? Então, o setor ferroviário faz parte de uma cadeia exportadora, né? Então, hoje, boa parte da balança comercial brasileira passa pelos trilhos, cerca de 25% da nossa balança é transportado por ferrovias, e eu acho que a gente tem alguns pontos, algumas contribuições que podem aperfeiçoar, né, o projeto e favorecer, né, incentivar a exportação e investimento no setor ferroviário. Mas eu queria me permitir, nos 2 primeiros minutos, só contextualizar um pouco do nosso setor e da importância que esse debate tem, não só para as ferrovias, mas para a infraestrutura do país e para a nossa economia como um todo, né? Então, a NTF é a associação que congrega as concessionárias de ferrovia de carga do país, senador, que hoje administram cerca de 30 mil quilômetros de malha no Brasil, e transportam algo como 95% do minério e quase 50% dos nossos grãos. E é um setor que vem investindo bastante, né? Desde a desestatização do final da década de 90, o setor já investiu quase 200 bilhões de reais, valores corrigidos, e tem uma previsão de, nos próximos 3 anos, investir mais de 50 bilhões de reais, né? E um ponto importante é que é um investimento quase que totalidade privado, né? Então, hoje, quase todo investimento no nosso setor ferroviário vem, né, do setor privado. O governo vem trabalhando em retomar os investimentos públicos nas ferrovias, mas a realidade, com as restrições fiscais que hoje enfrentamos, né, é bem provável que o futuro permaneça ainda com preponderância, né, do setor privado, alavancando os investimentos no setor. E foram esses investimentos, né, que permitiram, né, um crescimento significativo da carga transportada, né, e com especial atenção para o agronegócio, que ganhou uma participação muito importante nas nossas ferrovias, né? Então, a carga hoje que vem do Centro-Oeste, do Tocantins, do Mato Grosso do Sul, do estado de Goiás, depende, né, das ferrovias para acessar os portos de Santos, o Porto de Paranaguá ou o Porto de Itaqui. E esse investimento e aumento de produção veio acompanhado com aumento de qualidade e de eficiência do serviço. Hoje, o nível de acidentes ferroviários das ferrovias brasileiras, né, se equiparam das ferrovias americanas, uma queda brutal, né, que foi impactado por esse investimento. E esse mesmo investimento, esse mesmo setor, é o que traz competitividade para o nosso país. A gente traz alguns números, senador, do potencial que a ferrovia tem para a gente, né? Então, o custo médio de transporte de grãos, por exemplo, para Santos e Paranaguá, é 3, 4 vezes menor por ferrovia do que por rodovia, o que mostra um pouco do impacto, né, que esse setor tem para a nossa competitividade e para nossas exportações. E ainda, né, eu acho que o último ponto, né, para destacar, que vale a pena colocar, eu acho que o papel que esse setor vai ter na agenda e na estratégia de descarbonização do nosso país e do mundo, né? Uma agenda que o Brasil hoje, né, está liderando com a COP30, né? Então, esse é um estudo recente que foi feito pela Coalizão de Transportes, né, junto com a CNT, que foi entregue ao investidor do Correio do Lago, para ser apresentado na COP, e mostra a ferrovia um meio de transporte que tem um maior impacto, né, que tem um menor nível de emissão e um maior impacto, eu acho que na transição ecológica. Mas tudo isso para dizer, senador, acho da importância do setor, mas a segunda mensagem é: a gente tem muito ainda que fazer. Os gráficos mostram que nossas ferrovias ainda são muito tímidas no Brasil, né? Quando a gente compara com qualquer benchmark mundial de países de mesma dimensão, de mesmo tipo de economia, a gente tem muito para caminhar em nossa preponderância em transporte rodoviário. E para a gente virar essa página, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de um Estado que incentive, né, e que não coloque novas barreiras para o investimento e para a expansão do setor. E nesse sentido, né, a reforma tributária ela é super importante e veio em muito boa hora, né? Ela traz vários avanços que certamente vão induzir, né, o crescimento do setor ferroviário brasileiro, de infraestrutura brasileira.
Mais um ponto talvez muito importante, né, e faço coro com muito o que a doutora Daiane colocou, acho que nós corroboramos com quase todos os pontos que foram colocados, inclusive algumas sugestões são muito análogas. Né? Eu acho que um ponto importante para o setor exportador como um todo, vai ser a discussão dos créditos de ICMS. Existe um passivo significativo desses créditos. Então, o princípio da não cumulatividade da reforma tributária, que é fundamental, um dos princípios mais importantes dessa reforma, ele necessita, né, de uma eficiência desse creditamento, dessa compensação, dessa devolução, né, desse estoque de créditos ao longo do tempo, que hoje enfrenta dificuldades de serem compensados, né, pelos estados. Né? Então, pegando um pouco do número, né, que a doutora Daiane colocou, falou de 40 bilhões, mais ou menos, de empresas da B3. O setor ferroviário, por exemplo, a gente fez um levantamento rápido das 4 principais empresas do setor, MRS, Rumo, Vale e Veli, tem um saldo acumulado nos balanços de 2024 de quase 3 bilhões de reais. Então, a eficiência, né, da devolução desses valores é fundamental. Isso equivale mais ou menos a quase 25% de tudo que é investido no setor anualmente, né, pelo setor privado. Isso é quase 10 vezes o que o Estado investe em ferrovia no Brasil por ano. Então, isso é muito relevante. E a gente trouxe aqui 4 contribuições, né, também muito focadas, né, tem outras contribuições, mas são talvez as 4 mais importantes, principalmente as 2 primeiras, né, que a gente tem de importante. Uma, né, sobre o prazo para a cessão de crédito ICMS, ou seja, hoje existe uma limitação, né, para o início dessa cessão de crédito ICMS. Uma segunda relacionada à uniformidade das regras, né, de compensação desses créditos para os estados. Uma terceira focada no prazo de homologação, inclusive muito semelhante, a doutora Daiane colocou. E uma última, né, em relação ao conceito de saldo credor. Então, são coisas bem pontuais, né, emendas que estamos apresentando aqui perante o Senado, senador. A primeira, sobre o prazo de cessão de crédito de ICMS, né, hoje, né, da forma como está o texto, o artigo 155 limita, né, a cessão desses créditos, né, quando homologados tacitamente, somente a partir de 2038, o que na prática inviabiliza, né, qualquer, enfim, né, torna sem efeito qualquer homologação tácita. Né? Então, o nosso pedido é para que esse prazo seja retirado, né, para que ele seja excluído, né, para que não haja um prazo, né, para que esses créditos possam ser transferidos ou cedidos, né, para outras pessoas jurídicas. Né, e fazemos aqui uma sugestão no texto, né, no ajuste desse texto. A segunda proposta, né, e acho que um ponto importante, né, talvez um dos maiores pontos positivos, né, e aperfeiçoamentos que a reforma vai trazer, é trazer mais harmonização, né, trazer um tratamento mais homogêneo das regras tributárias pelos diversos entes da federação. Nesse sentido, a gente faz uma sugestão no artigo 152 para que não haja, né, legislações específicas de cada estado para tratar das regras de compensação de crédito, né, do crédito tributário, e propomos que isso seja feito pelo próprio comitê gestor, né, de forma que tenhamos regras, né, uniformes pelos diferentes entes da federação. A terceira proposta, né, bastante semelhante à que a doutora Daiane trouxe, né, de fato, é reduzir o prazo para homologação a partir de 2033, né? Então, também conjugamos com prazo de 90 dias, entendemos que é um prazo suficiente para que isso seja realizado, principalmente tendo em vista que esses registros vão se dar a partir de 2033, ou seja, vai dar bastante tempo para que os estados se preparem com seus sistemas, né? Para que possam fazer esse processo de homologação. Né? E o quarto e último ponto é um ponto mais conceitual, apenas um ajuste de redação, para que o conceito de saldo credor abarque, né, a totalidade, né, dos créditos reconhecidos, né, pelos estados em torno do ICMS. Senador, então são essas são as sugestões, né, que o setor traz para essa parte da reforma, né? Agradecendo também mais uma vez a oportunidade, nos deixando aqui à disposição, e mais uma vez, né, acho que ressaltando a relevância que o tema tem para o setor ferroviário e para o setor de infraestrutura do país. Né? Acho que nós somos um país muito carente de infraestrutura. Acho que tudo ainda que a gente puder fazer para viabilizar, para incentivar, para induzir mais investimento, é mais do que bem-vindo.
Então, nesse sentido, o setor coloca humildemente as sugestões que se coloca à disposição também para o debate, né, e para os complementos que se fizerem necessários. Muito obrigado, senador.